Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, queridos e queridas, né? Deus abençoe vocês. Hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto que eu estou preparada para apanhar, vamos dizer assim, depois de postar esse vídeo. Mas enfim, acima de tudo, nós que somos cristãos, né, embaixadores de Cristo aqui nessa terra, nós temos um compromisso com a verdade, não é verdade? Então, a palavra de Deus diz que nada pode contra a verdade, senão pela própria verdade, não é? Então, não só falar sobre esse assunto tão polêmico que é a questão daqueles que supostamente teriam sido escolhidos para ficarem para trás, não só falando sobre isso, mas falando sobre várias questões que têm a ver, que está atrelada à nossa salvação. E a nossa salvação é algo muito precioso, né? É algo muito importante para a gente tratar de qualquer maneira. E o Senhor diz em Mateus, no capítulo 24, o capítulo 24 de Mateus é um capítulo onde o Senhor discorre, ele fala tudo sobre a questão dos fins dos tempos. Como vai ser, de que forma vai ser, o que vai acontecer, quais são os sinais e tal. E o capítulo 24 de Mateus é um capítulo muito rico com relação a isso. O Senhor foi bem específico. A gente sabe que pra gente entender as profecias bíblicas do que vem no sentido do fim dos tempos, a gente precisa também ler outros livros, como Apocalipse, Ezequiel, Joel, outros livros da Bíblia para poder entender todo esse contexto dos últimos dias, do fim dos tempos, questão do arrebatamento, grande tribulação e por aí vai. Só que no meio disso tudo, queridos, tem algo que está me incomodando bastante. Há pouco tempo, eu não sei se há pouco tempo, mas pelo menos a meu ver, assim, da época que eu comecei a ouvir falar nisso, há mais ou menos 2 ou 3 anos atrás, eu comecei a ouvir falar sobre os deixados para trás. Mas os deixados para trás não eram aqueles deixados para trás que eu sempre soube, desde a época que eu me converti, que seriam as pessoas que não seriam arrebatadas e que ficariam para a grande tribulação. Mas eu comecei a ouvir sobre os deixados para trás que tinham sido escolhidos por Deus para ficar na grande tribulação e ajudar na conversão de almas para o Senhor. E eu confesso a vocês que eu cheguei a acreditar nisso. Eu cheguei a acreditar até, queridos, que eu era uma das escolhidas por Deus para ficar para trás e ajudar na grande tribulação. Por que que hoje em dia eu não acredito mais nisso? Bem, deixa eu explicar com base naquilo que eu vivi, ok? Eu não estou querendo com esse vídeo, mais uma vez eu quero reiterar isso, eu quero falar que esse vídeo, a minha intenção com esse vídeo não é alfinetar ninguém, não é atingir ninguém. O meu compromisso é com a palavra e o meu compromisso é com a verdade. E o meu compromisso é falar para vocês aquilo que eu vivi na pele e o que o Senhor me ensinou com as coisas, com as situações em que Ele me fez passar. Então eu acreditava que realmente eu seria deixada para trás. Por que que eu acreditava nisso? Porque eu tinha muitos sonhos recorrentes de que acontecia o arrebatamento, eu ficava e eu não era arrebatada. Então, com o tempo, esses sonhos se tornaram tão frequentes que eu comecei a acreditar que eu era uma das escolhidas para ficar para trás, porque Deus estava me escolhendo para ficar na grande tribulação e ajudar na propagação do evangelho e na salvação de almas nesse período de grande tribulação. Eu cheguei a acreditar nisso, queridos. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Depois eu vou gravar um vídeo conversando com vocês sobre sonhos, ok? Sobre sonhos que o Senhor nos dá, sobre tipos de sonho que a gente costuma ter. Eu vou conversar com vocês com calma sobre a questão dos sonhos. Mas enfim, voltando ao que eu estava falando. Bem, eu tinha muitos sonhos de que eu estava ficando para trás. E com isso eu comecei a acreditar que o Senhor estava me escolhendo para ficar para trás. Mas na verdade, queridos, eu comecei a achar que eu ia ficar para trás, sabe por quê? Porque existiam pecados na minha vida que eu ainda não tinha conseguido vencer. Porque pense bem comigo, pensa comigo.
Para uma pessoa não ser arrebatada, ela tem que ter uma vida de pecado. Porque Deus não pode contradizer a sua palavra. A palavra de Deus diz que se a gente andar em santidade, quem crê e for batizado será salvo. Se a gente andar em santidade, se a gente virar as costas para as coisas desse mundo e começar a viver dentro da vontade de Deus, fazendo aquilo tudo que Deus quer que a gente faça, vivendo de maneira digna, sendo embaixadores de Cristo aqui nessa terra, sendo obreiros que não tem do que se envergonhar, não tem por que o Senhor deixar você aqui, nos deixar na grande tribulação. Nós vamos ser salvos, vamos ser arrebatados, ok? Eu entendo dessa maneira. Agora, na verdade, eu estava com aquele pensamento porque existiam pecados na minha vida que eu ainda não tinha conseguido me libertar. E eu tinha certeza que por conta desses pecados eu poderia ficar. Então o meu inconsciente ou o meu subconsciente começou a me fazer ter sonhos de que o arrebatamento acontecia e eu não subia e eu ficava. E a explicação que veio até mim foi a seguinte: Dai, você foi escolhida para ficar para trás. Deus quer que você fique para trás na grande tribulação para ajudar. Na época eu engoli essa história. Mas Deus é bom. Deus é bom, e depois eu comecei a entender o que estava acontecendo. Lembra que eu falei no início desse vídeo sobre Mateus capítulo 24? Ok. Mateus capítulo 24, isso é bem específico com relação à ordem dos acontecimentos e o que vai acontecer nos últimos dias, o que vai anteceder a grande tribulação e o arrebatamento e o que vai acontecer na grande tribulação. A palavra de Deus diz também em Mateus 24 que na grande tribulação os dias serão tão terríveis, vai haver uma aflição tão grande sobre essa terra como nunca houve. Agora você pega a Bíblia para ler e você olha todas as histórias, desde Gênesis até Apocalipse. Quantos acontecimentos, quantas coisas aconteceram? Se você estudou história do mundo, história do Brasil, história de algumas nações, a gente se depara ao longo da história da humanidade com situações onde as coisas eram tão bizarras, aconteceram coisas tão ruins que a gente mal acreditava que aquilo realmente estivesse acontecendo. Bem, a palavra de Deus diz que a grande tribulação vai ser pior que tudo isso, muito pior, como nunca houve e nem nunca haverá. A palavra de Deus diz isso. Queridos, será mesmo que Deus escolheria algumas pessoas, alguns seres humanos, para ficarem na grande tribulação para ajudar na preparação, na propagação do evangelho e na salvação de almas? Se você acompanha a mídia, se você vê televisão ou vê noticiário ou frequenta a internet para saber notícias mundiais e tudo, você sabe, você tem certeza que o evangelho nunca foi tão propagado como hoje, não é verdade? As pessoas têm acesso ao evangelho de várias maneiras. Hoje em dia, por exemplo, a mídia está gritando que o arrebatamento vai acontecer. Se você está vendo a novela Apocalipse da Record, então você está percebendo que Deus está usando de todos os artifícios para poder acordar a humanidade para essa realidade que será o arrebatamento. Ok. Só, queridos, que eu entendo hoje, o Senhor me fez entender que nesse livro sagrado aqui, na Bíblia Sagrada, não há nada que respalde que Deus escolheu pessoas para ficarem na grande tribulação. Muito pelo contrário. A Bíblia Sagrada, ela diz, de início ao fim, que o Senhor tem aquelas pessoas, as pessoas escolhidas, as pessoas que se lançaram aos pés do Senhor, que se arrependeram dos seus pecados, que se batizaram, que estão com o Senhor, que elas serão salvas. O Senhor diz, na parábola das 10 virgens, que 5 foram e 5 ficaram, ok? Mas não está dizendo que essas que ficaram para ajudar na grande tribulação, queridos. Está dizendo que elas não foram porque foram nécias, ok? Não se prepararam para subir, por isso o noivo veio e levou apenas as outras 5. Então, em nenhum momento você vê a palavra de Deus respaldando essa teoria de que Deus escolheu algumas pessoas para ficarem para trás. Por favor, queridos, em nome de Jesus, não caiam nesse engodo. Isso é uma heresia. Isso é uma mentira. Com isso, o que está acontecendo? Com isso está acontecendo o que aconteceu comigo quando eu acreditava que eu era uma das escolhidas para ficar para trás. As pessoas começam a se conformar e dizer assim, quer saber? Acho que Deus me escolheu para ficar para trás mesmo. Eu vou ficar para ajudar.
E aí a pessoa se acomoda, né? E ela sabe que ela vai ficar e ela não vai fazer nada para mudar a vida dela, porque não tem razão de ser, queridos, Deus deixar uma pessoa na grande tribulação se a pessoa é uma pessoa santa, separada por Deus. Por que motivo Deus deixaria um servo fiel e reto na grande tribulação? Não há coerência nisso. Então, em nome de Jesus, eu peço, queridos, em nome de Jesus, que vocês fiquem atentos a isso, a essa heresia. Isso é uma heresia. A Bíblia não diz isso em nenhum momento. Ora, se realmente fosse importante essa questão, se o Senhor realmente tivesse escolhido pessoas, seres humanos para ficarem na grande tribulação para ajudar, você acha que aqui em Mateus 24 o Senhor Jesus não teria especificado isso? E alguns de vocês serão escolhidos para ficarem e ajudarem na salvação de almas na grande tribulação. Será que o Senhor Jesus não seria específico quanto a isso? Já que ele foi tão específico aqui no capítulo de Mateus 24? Então, queridos, em nome de Jesus, não caiam nesse engodo, não caiam nessa mentira. Isso é uma heresia. Quando eu comecei a enxergar isso, e eu comecei a ler a Bíblia mais profundamente para tentar achar algum respaldo na Bíblia, alguma coisa na Bíblia que comprovasse essa teoria, eu não encontrei. Eu simplesmente não encontrei respaldo na Bíblia. Nada na Bíblia que dê base a essa teoria, queridos. Eu não encontrei. E eu tenho certeza que se vocês forem procurar, vocês também não vão achar. O que eu vi pela internet são pessoas achando texto sem contexto para poder embasar essa teoria. Mas isso está errado, né? Já diriam por aí algumas pessoas que texto sem contexto é pretexto para heresia, não é verdade? Então essa é uma das heresias que está sendo propagada pela internet e tem infelizmente muitos irmãos acreditando nessa mentira, de que eles foram escolhidos para ficar para trás para ajudar na grande tribulação. Ora, será que a gente é assim tão santo, tão poderoso, que a gente vai poder ficar aqui na Terra no pior período da história da humanidade para ajudar a salvar outras vidas? O sacrifício de Jesus foi perfeito. Ninguém precisa refazer esse sacrifício. Ninguém precisa ficar na grande tribulação para sofrer em prol de outras vidas. Ou então, nós estaríamos anulando o sacrifício que Jesus fez na cruz. Na grande tribulação haverão salvações. Muitas pessoas se darão conta de que Jesus realmente era filho de Deus e vão se converter. E elas vão ter, queridos, muita sabedoria e muito respaldo bíblico. Embora a gente saiba que na grande tribulação muitas bíblias vão ser queimadas, isso tudo vai sumir, mas a gente sabe que Deus vai prover tudo o que for necessário para que essas pessoas que se converterem nessa época tenham a sua base de fé e teórica. Deus vai providenciar, porque eu também não creio nessa história de que o Espírito Santo vai sair da terra e vai abandonar a terra ao léu. Não acredito. Senão, de outra forma, não haveria salvação. Porque quem nos convence, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então, se na grande tribulação haverão conversões, haverão remissões, é porque o Espírito Santo estará trabalhando ativamente na grande tribulação. E será que Deus precisa mesmo de nós, simples mortais, para ajudar na salvação de alguém? O que nós temos que fazer agora. Falar de Jesus agora, propagar o Evangelho agora, alertar o mundo de que Jesus está voltando. E isso tem que ser agora.